Olá, sejam bem-vindos ao podcast Observa Rio. Eu sou Geisa Rocha, jornalista e coordenadora do Movimento Rio de Impacto. Quem está hoje com a gente aqui no estúdio, um pouquinho distante, né? São Paulo, Bruno? São Paulo. Bruno Girardi, que é o diretor da Citaui, responsável por investimentos de impacto. E nada melhor do que a gente começar a falar sobre esse tema, né? O nosso podcast tem buscado justamente ir dissecando, e tirando e saindo da bolha e mostrando para quem está ouvindo a gente o que são os negócios de impacto, a importância deles. Mas tem esse pilar do investimento, é um pilar muito interessante e importante, e que muitas pessoas não sabem como transitar. E por isso que a gente trouxe o Bruno aqui para ele falar um pouquinho com a gente. Bruno, queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a Citaui, para quem ainda não conhece, e o papel de vocês no nosso ecossistema dos negócios de impacto. Legal. Geisa, super obrigado pelo convite. Sempre uma honra quando você me convida para essas conversas. Vou tentar ser breve nessa explicação. A Cital ela é uma dinamizadora. Ela é uma organização do terceiro setor e o foco dela é mobilizar capital para projetos de impacto positivo. Tá? Então, a gente é quem conecta os projetos na ponta, muitas vezes com empreendedores de impacto, sócio e ambiental, com investidores ou com filantropia, com recursos diversos. E a Cital ela tem um papel de uma forma mais abrangente que olha tanto o capital filantrópico quanto o capital de investimento, aquele capital com retorno, né? Então, pensando aqui já que eu represento a área do capital com retorno, investimento de impacto, e esses gaps que a sociedade tem de endereçar problemas sociais, ambientais, etc., que só a filantropia sozinha não vai conseguir endereçar, né? E o capital retornável, o capital de investimento, ele é uma maneira de ampliar o leque de acesso a capital para organizações que conseguem multiplicar o impacto junto à sociedade. Você trouxe uma coisa importantíssima aqui para essa nossa roda de conversa, que é justamente o papel do investidor. Aquela pessoa que tem um capital e que quer ver esse capital florescendo e funcionando a favor da sociedade, da sustentabilidade, com vários critérios que a gente traz aí quando a gente fala dos empreendimentos de impacto. Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse investidor, quem é ele e como é que a Citaui faz esse match, né, entre esses investidores e os negócios de impacto. Bom, eu gostaria de responder dizendo que esse investidor são todos os investidores, porque, no fundo, eu acho que não tem nenhum investidor que pensa em impacto como uma coisa negativa, né? A diferença é o quanto que o investidor atribui de valor ao impacto além do retorno econômico financeiro, né? Então, tem aqueles investidores que o impacto é coisa principal. Na verdade, você pensando assim, no espectro dos capitais, né? Tem gente que está feliz em doar e não precisa de retorno financeiro absolutamente nenhum. Isso é filantropia. Quando a gente entra no universo já do retorno, né, do capital retornável, também tem 50 tons de retorno, tem 50 tons de impacto e 50 tons de retorno. Então, tem gente que precisa de um retorno muito elevado, é muito importante para essa pessoa, e tem gente que, na realidade, dentro de uma mescla impacto versus retorno, o impacto é mais importante. Então, na realidade, assim, a calibragem vai de cada um, mas eu nunca vi nas conversas ninguém que fale, tipo assim, estou procurando ativos sem impacto. A pessoa pode falar o seguinte, cara, eu gostaria que tivesse mais retorno e, portanto, o impacto, eu não estou conseguindo achar nada de impacto que esteja me dando o tipo de retorno e risco que eu tenho apetite para investir. Tendo dito isso, dentro do que a gente observa na plataforma de empréstimo coletivo da Citaui, a gente tem 800 investidores ativos na plataforma, tá? E aqui ele é bem mesclado, ele é ligeiramente mais mulher, ele está bastante concentrado no Sudeste, ainda que a gente vem fazendo um esforço proposital de estar mais próximo, sobretudo das regiões Nordeste e região Norte, na região amazônica, que é foco do nosso investimento especificamente. São pessoas, a faixa mais popular para a gente é entre 35 e 45 anos de idade. O que também vai um pouquinho, é também um pouco surpreendente, né, de quem está buscando impacto, a gente imaginou que viria um número um pouco mais jovem do investidor. Esse é um recorte temporal, né? Eu acho que com o passar do tempo a gente vai ver que investimento de impacto
vai deixar de ser relevante. Todo investimento vai ter que ter impacto, né? Ele vai ser uma condição precedente para poder realizar o investimento. Tem um ponto importante da gente tratar aqui, que você trouxe, que eu não queria perder, que é justamente esse olhar sobre a mudança também, desse enfoque no impacto. Isso tem acontecido ao longo do tempo, né? A Citaui assim, representa dentro das discussões de impacto aqui no Rio de Janeiro, uma instituição que está há bastante tempo militando nesse tema. Mas a gente sabe que foi feito um grande avanço, foi feita uma grande aliança justamente para trazer essa questão do investimento de impacto para o cenário e para uma discussão nacional sobre como se financia o impacto positivo. Então, acho que era legal a gente falar um pouco sobre isso, né? É uma mudança de contexto, é uma mudança de cenário que ela vai acontecendo na medida que mais pessoas se conscientizam, têm informação e podem atuar aí integradas nesse ecossistema. Assim, pro bem, né? Mas o que causa as pessoas a terem mais consciência e virem na direção do investimento de impacto acaba sendo grandes catástrofes, crises, problemas em gerais que as pessoas observam. Então, o fator originador, muitas vezes, é realmente conseguir começar a observar o que vem acontecendo para poder fazer essa migração. Mas sim, a base de investidores digitais, o impacto, a visibilidade do tema como um todo vem crescendo muito. Você vê que, assim como a Citavi, tem vários parceiros muito ativos no ecossistema, em várias etapas. Tem gente que está na fase que está atuando com investimento, como é o nosso caso, mas tem gente que trabalha com investimento de capital. No caso da Citavi, é apenas empréstimos, a gente trabalha com empréstimos, filantropia, na realidade, muitas aceleradoras aparecendo. Então, a gente vê que é um ecossistema em ebulição. Ele vem crescendo bastante e ele está crescendo, basicamente, porque existe uma demanda da sociedade para isso. A velocidade da demanda está crescendo na velocidade que a gente deseja? Não. Mesmo que a gente observe que eu já vi dados, eu não vou saber lembrar a fonte agora, mas o crescimento de investimento de impacto vem crescendo a 20% ao ano, quer dizer, muito acima do, do que a gente observa em outros setores tradicionais, né? Mas é em cima de uma base muito pequenininha. E esse crescimento, é lógico, ele parece acelerado quando você vê em termos de porcentagem, mas se a gente pensar nos problemas que a gente está tentando endereçar, ele está bem longe de ser ideal, né? Então, é isso. Tem muitos agentes meio que correndo atrás do tempo perdido, que é o tempo que a gente ficou sem muita consciência da importância desse tipo de capital. Perfeito. A Citaui, assim como outras dinamizadoras, faz parte do Observatório dos Negócios de Impacto e você pode acessar mais informações sobre a instituição no site www.riodeimpacto.com.br/observatório. Bruno, eu queria te agradecer a participação. Eu queria deixar uma última pergunta aqui para você sobre perspectivas, né? E também do que tem no cenário mais recente aí da Citaui, de oportunidades abertas para que as pessoas possam conhecer mais o trabalho de vocês. Vamos lá. Em termos de perspectiva, eu vejo com bons olhos no sentido de, é lógico que o dinheiro vai ter que migrar para esse universo de impacto. Não tem como fugir disso. A questão é se a velocidade vai ser no nível que a gente deseja. Na medida que a economia como um todo, né, a gente está pensando realmente de desempenho macroeconômico, ganha estabilidade, isso é um amigo do investimento de impacto, né? Quanto mais previsível são as condições macroeconômicas, menor o nível de risco que investimento de impacto dá sujeito. Então, a gente observou no passado, quando a Selic aumenta muito ou cai muito de uma forma acelerada, deixa o investidor bastante inseguro, né? Então, a gente observa agora que existe tipo uma direção na taxa de juros, e isso é super, super benéfico também. Sobre as atividades da Citaui, a gente hoje faz um trabalho que ele vai desde a originação e achar projetos junto a parceiros, até fazer diagnósticos de impacto econômico e impacto socioambiental, captar para essas organizações e depois fazer assistência técnica para elas conseguirem se desenvolver. A partir desse ano, a gente começou a fazer também um produto que se chama prontidão de investimento. Em inglês é mais fácil de entender, que é Investment Readiness,
que é deixar organizações prontas para receberem recursos de terceiros. É uma espécie de aceleração, mas com um recorte muito específico para capacitar organizações a captarem, né? Isso está tudo tanto no site da Citaui, que é citaui.net, mas na plataforma de empréstimo coletivo também, que é empréstimocoletivo.com.br. E se você tem um projeto de impacto que você tem interesse de captar ou que seja desenvolvido, ou se você é um investidor, ou se você é um instituidor, quer dizer, um parceiro que financia esse tipo de atividade, a Citaui vive com base em grants, quer dizer, doadores, grandes parceiros, instituidores. Essas informações estão lá e eu vou ter um prazer grande de conversar com vocês sobre qualquer uma desses três verticais. E para você que assistiu esse programa, se você gostou, compartilha. A gente se vê na próxima quarta-feira. Até lá.